Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Hoje começaremos a nossa aula 5, você já está com o material aí nas suas mãos e vamos fazer a parte A, que é a língua portuguesa. Nós vamos começar com estudar a língua e vamos falar sobre palavras sinônimas, que você já sabe, nós já estudamos os sinônimos das palavras em outras aulas e agora nós vamos estudar novamente para vocês se aprofundando cada vez mais. Então acompanhe a leitura aí no seu material. As palavras que têm semelhança de sentido são chamadas de sinônimas, mas, embora elas tenham sentido semelhante, nem sempre podem ser usadas no mesmo contexto. Por exemplo, geralmente dizemos que belo carro, que carro bonito, mas não costumamos dizer que carro formoso. Apesar de terem o mesmo sentido, belo, bonito e formoso, alguns termos são mais usados do que outros. Então, olha só, belo, bonito e formoso são palavras de sentido semelhante, então são sinônimos. Porém, quando eu estou falando de um objeto, de algo assim, eu não uso a palavra formoso. Normalmente utilizamos formoso se eu estivesse falando de uma pessoa. Por exemplo, que menino formoso, que moço formoso. Aí se encaixaria nesse contexto a palavra formoso. Mas no caso do carro, a palavra formoso não se encaixaria corretamente. Então, mesmo sendo sinônimas, as palavras elas dependem de um contexto para você poder utilizá-las ou não. É isso que você precisa prestar atenção no contexto em que vai utilizar cada uma das palavras. Então, para relembrarmos, sinônimo, quando a palavra tem um sentido semelhante. Trouxe alguns exemplos: linda, bonita, morar, residir, gostosa, saborosa. Então, aqui alguns exemplos de palavras que são sinônimas por terem o sentido semelhante. Primeira atividade. Reescreva o texto da lenda A Rainha Santa e o Mendigo, utilizando os sinônimos das palavras em destaque. Eu vou ler o texto para vocês. Acompanhe aí no seu material. Conta a lenda que, mais tarde, num dia quente, descendo de Coimbra para Lisboa, Isabel de Aragão, acompanhada pelo seu cortejo, passou por ali, encontrando-se cansadíssima. A rainha bebeu água e foi molhar os pés ao Mondego, abençoando as calmas águas que para ela foram cura. Refeita, seguiu viagem, parando um pouco além para dar esmola ao idoso que tanto a impressionara. Olha o que pediu lá em cima, vamos destacar? Escreveu assim, olha, reescreva o texto. Então, quando pede para que você reescreva o texto, você não vai apenas escrever as palavras que estão em destaque, colocando o seu sinônimo. Não, você vai reescrever o texto todo, é só um trecho do texto, não é muito grande, e você vai escrevendo e substituindo as palavras que estão em destaque por seus devidos sinônimos. Lembrando do que eu acabei de falar. Percebam, prestem atenção no contexto para saber qual sinônimo fica melhor você utilizar. Eu vou fazer a primeira palavra, o primeiro trechinho aqui para vocês. Então, olha, reescrita no caderno, porque no seu material não tem espaço para fazer essa atividade. Então, pegue o seu caderno, coloque a data e comece a atividade. Olha o início como vai ficar. Conta a lenda que, mais tarde, num dia cálido, descendo de Coimbra para Lisboa, e aí você continua a reescrita dessa história. Olha só, a primeira palavra em destaque lá em cima, olha, acompanha o meu ponteiro aí, é a palavra quente, que nós substituímos pelo sinônimo cálido. Então, quente e cálido são palavras sinônimas. Então, você vai continuar esse texto aí no seu caderno fazendo a substituição. Lembrando sempre, se você achar necessário, pode consultar o dicionário para te ajudar a encontrar os sinônimos das palavras, aquelas que você não saiba. Atividade 2. Complete as frases abaixo utilizando o sinônimo das palavras entre parênteses. Então, vamos só destacar aqui, ó. Nós vamos colocar o sinônimo das palavras que estão entre parênteses. Só que tem um detalhe que você precisa prestar atenção aqui. Ó, a primeira frase, a professora, aí você vai descobrir qual é a palavra correta, o livro.
Entre parênteses, aqui na frente da frase, é a palavra achar. Então, eu tenho que pensar em um sinônimo para a palavra achar, que se encaixe nesse contexto da frase da professora. Então, nós podemos pensar, achar é o mesmo que encontrar. Achar e encontrar são palavras sinônimas. Mas eu não posso escrever aqui, ó, a professora encontrar o livro. Eu tenho que usar a concordância nessa frase. Então, como pode ficar? A professora encontrou o livro. Então, percebam, a palavra achar é sinônimo de encontrar. Mas aqui nós fizemos a palavra encontrar, nós fizemos a concordância aí com a frase. Então, nós colocamos no passado. A professora encontrou o livro. Certo? A próxima. Márcia comprou roupas brancas, pois ela gosta de cores alvas. Alvas, será que você conhecia essa palavra? Alvas. Qual será o significado para que nós encontremos aí um sinônimo da palavra alva? E no plural, alvas. Como ficaria? Muito claras. Então, alva é o mesmo que clara, mas é bem clara. Então, olha como ficou a frase utilizando o sinônimo. Márcia comprou roupas brancas, pois ela gosta de cores muito claras. E agora você vai fazer a mesma coisa com as outras palavras que estão aqui entre parênteses no final de cada frase. Agora nós vamos trabalhar com os antônimos. Lembrando que quando a palavra tem o sentido contrário, então ela é considerada antônima quando ela tem o sentido contrário. Aqui um exemplo, pequeno é antônimo de grande. Então, é só pensar que são sentidos opostos para que a palavra seja antônima da outra. Acompanhe a leitura aí no seu material. Palavras antônimas. As palavras ou expressões de sentidos opostos, vou destacar aqui para vocês. Sentidos opostos. Sentidos opostos é sentido contrário. São chamadas de antônimos. Os antônimos geralmente formam pares de palavras, pois se referem a dois elementos que se opõem, que são contrários. Leia o texto a seguir, onde foram usados pares de antônimos. Aqui eu vou ler um trecho para vocês deste livro que tem o título O frio pode ser quente? As coisas têm muitos jeitos de ser, depende do jeito que a gente vê. O comprido pode ser curto, e o pouco pode ser muito. O manso pode ser bravo, e o escuro pode ser claro. O fino pode ser redondo, e o doce pode ser amargo. O quente pode ser frio, e o que parece um mar também pode ser um rio. Então, olha só, nós fizemos a leitura aí desse trechinho do texto, e nesse trechinho do livro, nós encontramos vários pares de palavras antônimas. Então, olha o que pediu na atividade 1. Agora, liste os pares de antônimos encontrados no texto. Começando a ler esse texto, qual foi, né, o primeiro par de antônimos que você encontrou? Vamos marcar junto aí? Ó, comprido e curto. Então, comprido é um antônimo de curto. Então, vamos listar lá embaixo. Comprido e curto. E agora você vai fazer a mesma coisa com os outros pares de antônimos que você for encontrando aqui. Pode ir grifando, destacando, como eu fiz aqui, e vai escrevendo aí no seu material. Se o espaço do seu material for pouco, se não for suficiente, use o caderno, como sempre eu falo para vocês. Como eu falei daquele livro, O Frio Pode Ser Quente, os seus professores vão disponibilizar para vocês esse livro completo e vocês poderão fazer a leitura. É um livro bem gostoso de ler e nele você vai encontrar bastante palavras antônimas. Então, boa leitura para vocês aí depois dessa história que chama-se O Frio Pode Ser Quente. Espero que gostem bastante dessa leitura. Próxima atividade. Leia as frases e substitua as palavras destacadas por um antônimo. Percebam que aí no seu material tem uma palavra que foi digitada faltando uma letra. Por isso eu risquei essa palavra aqui e escrevi corretamente em cima, ó, substitua. Quando foi digitar essa palavra,
faltou uma letra. Isso acontece quando vamos digitar alguma coisa, né? Alguma palavra, alguma frase. Então, basta você fazer como eu fiz. Risca aí no seu material e escreve em cima, ó, substitua. Então, olha o que pediu. Leia as frases e substitua as palavras destacadas por um antônimo. Olha só, vamos destacar aqui, porque agora nós estamos trabalhando com antônimos. Nas atividades anteriores, nós estávamos trabalhando com sinônimos. Então, preste atenção nisso para você não se confundir. Então, como vai ser? A primeira frase é assim. As margens do rio Nabão eram povoadas no tempo do rei lavrador. Ó, povoadas. A palavra povoadas quer dizer que tinha muita gente. Então, como vocês vão fazer aí no seu caderno? Olha só, vocês vão colocar as respostas aí no seu caderno, porque no material não tem linhas para isso. Olha como ficou. A primeira frase, a palavra destacada era povoadas, no plural. Povoadas. Eu coloquei aqui povoadas e na frente coloquei o antônimo, que é desabitadas. Então, olha, como eu disse para vocês, povoadas quer dizer muita gente, é uma população grande. É ao contrário de desabitadas. Desabitadas quer dizer que não tem pessoas, que não tem muita gente. Então, ó, povoadas é antônimo de desabitadas. E aí você vai fazer a mesma coisa com a palavra casebres, velho mendigo. Percebam que aqui são duas palavras juntas, que formam uma expressão, velho mendigo. E a outra expressão, extraordinária veneração. E a última expressão, uma avultada. Então, você vai ter que fazer aí a análise dessas palavras, dessas expressões e descobrindo aí os pares de antônimos. Atividade 3. Existem algumas palavras embaralhadas. Escreva ao lado corretamente e ligue-as ao seu antônimo. Então, a primeira coisa que você vai fazer nessa atividade é desembaralhar essas palavras que eu estou marcando, mostrando aqui para vocês com o meu ponteiro. Todas essas palavras aqui estão embaralhadas. Então, o primeiro passo é desembaralhar cada uma delas. Então, vamos fazer a primeira. Ó, a primeira palavra, ela vai ficar corretamente longe. A segunda palavra, novo. Agora, vocês vão fazer o resto. Então, agora eu já sei que a primeira palavra é longe, que a segunda palavra é novo. Quando vocês terminarem de desembaralhar todas as palavras aqui, aí você vai ligar. Como assim? Ó, a primeira palavra que eu desembaralhei aqui para vocês é a palavra longe. Então, vamos procurar aqui, ó, onde tem uma palavra que é antônimo de longe. Ó, tá bem aqui embaixo, é a palavra perto. Então, nós vamos ligar a palavra perto até a palavra longe. Você vai fazer isso aí no seu material. Então, primeiro desembaralhe todas as palavras e, em seguida, você vai fazendo a ligação de acordo com os pares de antônimos corretamente. Chegamos na hora da tarefa. Então, nós temos a tarefa parte 1, mais uma vez aqui, ó, responda utilizando o caderno, porque nós não temos espaço aí no seu material. Vocês vão acompanhar a leitura que eu vou fazer para vocês de um texto que é uma entrevista. Então, o título é Entrevista com a Coruja, certo? Acompanhe a leitura aí que eu vou fazer com vocês. Geralmente, de hábitos noturnos, ela tem uma visão e um sistema auditivo muito bons, podendo caçar com facilidade à noite. Ave muito curiosa, ela é o símbolo da sabedoria. O que você mais gosta de comer? Sou uma ave predadora, me alimento de animais vivos que caço ativamente. Gosto de pequenos vertebrados como roedores, lagartos, cobras, anfíbios, peixes e pequenas aves. Todas as corujas ficam acordadas durante o dia? Algumas têm atividades durante o dia, mas a maioria é noturna. Como é que é essa vida noturna de vocês? O fato de nós sermos capazes de viver no escuro faz com que tenhamos muitas vantagens. Quais são? Uma delas é que não preciso competir com gaviões e outros pássaros predadores que têm uma alimentação muito parecida com a minha. É difícil caçar os animais à noite? De jeito nenhum. Como tenho um sistema auditivo muito bom, posso localizar uma presa na escuridão total. Como é que funciona o seu sistema auditivo?
Meus ouvidos externos têm uma estrutura capaz de aumentar o som que chega aos ouvidos internos. Qual é a sua média de vida? Em torno de 24 anos. Quanto à visão, você também tem facilidade de enxergar bem no escuro? Ela não é tão boa quanto a minha audição. Consigo enxergar sombras em ambientes com pouca luz. Além disso, tenho capacidade de observar grande parte do que se passa à minha volta por causa da grande habilidade de virar a cabeça em até 270 graus, ou seja, quase dando uma volta completa. Onde é mais fácil encontrá-la? Estou sempre em pastos, campos, matas e pântanos. Posso até mesmo ser encontrada perto e dentro das casas. Não é só no campo, como também nas cidades. Você tem muitos inimigos? A minha convivência com os outros pássaros nem sempre é amigável. Compartilho o mesmo abrigo com andorinhas e pombos, mas posso ser atacada por beija-flores e bem-te-vis. E quanto a seus filhotinhos? A incubação dos ovos, tempo que eles demoram para sair da casca, vai depender da espécie, mas geralmente é de 23 a 30 dias. Demora muito para eles saírem do ninho? Não, umas 3 semanas após o nascimento. Então, nós acabamos de ler aí a entrevista que foi feita com uma coruja. Então, agora você vai acompanhar aqui a atividade que vocês vão ter que fazer aí no seu caderno. Então, olha só, nós temos aqui 10 questões que você vai responder no seu caderno, porque não temos linhas aí no seu material para você fazer a interpretação e colocar as respostas. Então, a primeira questão, número 1, é qual é o título do texto. Acredito que seja a questão mais fácil. Como você vai fazer no seu caderno? Escreve lá respostas, coloque lá. Número 1. Então, ó, a pergunta era, qual é o título do texto? O título é Entrevista com a Coruja. E aí você vai responder as outras. A número 2 está perguntando, qual é o personagem principal? Número 3, qual é a função deste texto? Prestem bastante atenção, pessoal. Todo texto que nós lemos, ele tem uma função, ele tem um objetivo, ele foi escrito com essa função. Por exemplo, quando eu leio uma receita, qual é a função da receita? É instruir, é me ensinar a fazer um prato, me ensinar a fazer algo que eu não sabia. Quando eu leio, por exemplo, a bula de um remédio, qual é a função da bula do remédio? Não é instruir também? Me instruir a como tomar corretamente aquele medicamento, para que aquele medicamento serve. Então, cada um dos textos que nós lemos, eles têm uma função diferente um do outro. Então, nesse texto que nós lemos, que é uma entrevista, qual é a função desse tipo de texto, desse texto que é uma entrevista? Pense aí para você responder corretamente. Número 4. Quantas perguntas foram feitas à coruja? Você percebeu quando eu li, e você vai ler novamente o texto, quantas vezes precisar, que tinha a pergunta e em seguida tinha a resposta da coruja. Então, tinha a pergunta do entrevistador e a resposta do entrevistado, que no caso era a coruja. Então, eu quero saber quantas perguntas foram feitas à coruja. Número 5. Cite 3 características da coruja. Lá no texto, durante as respostas dela, vocês conseguem identificar algumas características. Então, eu quero aqui 3 características da coruja. O que são características? São coisas a respeito da coruja. Que tipo de coisas? Como ela é, como são seus hábitos, como ela vive. Isso são características. Então, procure lá no texto e escreva 3 características da coruja. Número 6. A coruja é um animal de vida noturna? Então, eu quero saber sim ou não. Onde vocês vão encontrar a resposta? Na entrevista com a coruja. Lá ela fala se a vida dela é noturna ou não. Número 7. Qual a alimentação da coruja? Ela também respondeu essa questão lá no texto. 8. A coruja escuta bem? Você vai responder sim ou não, mas tem que colocar o porquê. Aqui está perguntando, ó, por quê? Então, você coloque sim ou não, de acordo com o que ela respondeu, e explique por quê. Número 9. Um bebê demora 9 meses, em média, para nascer. Quando eu digo um bebê, é um bebê humano. Nós, no caso, né? Mas eu quero saber qual é este tempo para as corujas. Ou seja, um bebê coruja, ele vai demorar quanto tempo para nascer?
em média. A coruja deu essa informação lá na entrevista. E a última questão da sua tarefa. Qual a expectativa de vida de uma coruja? Quando falamos de expectativa de vida, é quanto tempo, em média, uma coruja pode viver. Então, todas as respostas vocês vão encontrar lendo novamente o texto da entrevista com a coruja, certo? Então, chegamos ao final dessa aula do material 5, a primeira parte de língua portuguesa, e na próxima aula daremos continuidade a isso. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula, bons estudos para vocês!